Oi, eu sou Ivy de Oliveira e hoje nós vamos conversar sobre Constelação familiar. constelação familiar. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, se você já sabe sobre ele, quer saber um pouquinho mais, continua com a gente, já se inscreve no canal, por favor. Também aciona o sininho, porque só assim a internet aqui, o YouTube, vai poder saber se você gosta desses assuntos, se você quer receber mais conteúdo sobre isso e também vai entender que esse conteúdo é relevante ou não. E claro, dá um joinha se gostar, se não gostar, pode dar um dislike também, não tem problema. Pode comentar porque não gostou, porque aí a gente consegue fazer um conteúdo mais personalizado, mais adequado aí com as demandas de vocês também, tá bom? Certo, Gustavo? Beleza. Então, bora começar. Constelação familiar. O que você acha que é isso, Gu? É uma árvore genealógica que te influencia? Eu acho que mais ou menos isso, né? O que a gente pode considerar, né, hoje como constelação familiar é uma terapia, né? Como qualquer outra terapia, ela ajuda as pessoas a tentar solucionar seus problemas emocionais. Porém, a constelação familiar, ela acredita que muitos desses problemas que não foram resolvidos por uma terapia normal, uma terapia breve, assim, de consultório, ela traz uma herança ancestral, traz uma herança da memória familiar. Por isso que a gente chama, então, essa teoria de constelação familiar. Ela foi fundada, né, sistematizada, vamos dizer assim, pelo Bert Hellinger, que era um psicoterapeuta alemão, inclusive ele e a esposa fundaram essa escola, né, de formação também, e que fazem pelo mundo diversos cursos, diversas formações a respeito da constelação familiar, inclusive aqui no Brasil. E o ano passado, no finalzinho do ano, acho que foi setembro, assim, que o Bert faleceu, mas deixou todo esse legado aí que a gente vai conhecer um pouquinho mais hoje, né? E de onde será então que o Bert tirou, né? De qual foi a ideia, qual foi a referência que ele usou para essa questão da memória ser uma memória familiar, uma memória ancestral? Então, Gustavo, o que ele fez? O Bert, né, durante as pesquisas dele de consultório, ele via que algumas dores das pessoas não eram resolvidas de forma fácil, né? E aí ele foi fazer uma viagem para pesquisar algumas culturas diferentes e como essas culturas resolviam seus problemas. E aí ele chegou aonde? Você sabe onde? Não sei. Na África. E ele foi pesquisar qual tribo ao vestibular? Eu não sei. A tribo Zulu. E aí ele descobriu ali dentro daquela cultura e depois começou a estudar outras culturas também que tinha esse aspecto de tribo, de coletivo muito forte, é que quando uma pessoa ficava doente nesses locais, provavelmente essa doença era atribuída a alguma coisa, algum culto ancestral familiar que tinha sido deixado de lado. E aí ele começou a observar que para resolver essas situações, né, os xamãs ou os líderes, né, daquele lugar, as pessoas que cuidavam da saúde espiritual daquela comunidade, geralmente evocavam cultos em memória aos antepassados. Inclusive, se a gente for pensar bem, os japoneses também têm isso, né? Porque a messiânica, a igreja messiânica, o Jurei, ele tem os templos lá onde as pessoas também fazem cultos aos seus antepassados. Aqui no Ocidente a gente tem muito essa coisa do dia 2 de novembro, né, do dia ao cemitério e tal, mas não existe um culto, né, em memória aos antepassados. A gente tem muito essa coisa da dor, do apego, né, em relação a isso. Mas essas culturas ele observou que eles tinham esse hábito. E aí nessas outras pesquisas, né, em relação a esse hábito de cultos ancestrais, ele começou a observar que existiam 3 leis que ele considerou como leis, né, sociais ali e inconscientes que permeavam toda boa relação. Então aqui vão elas. Primeiro tinha a lei da ordem, depois a lei de pertencimento e a lei de equilíbrio, que é o fluxo de dar e receber. Então a gente vai explicar aí como funcionam essas 3 leis. Então, primeiro, a lei da ordem. O que é a lei da ordem, Gu? Vamos lá. É a lei que tudo tá em ordem. Isso é óbvio, né? Ou seja, a ordem é que o mais antigo, ele deve ser respeitado, deve vir antes do que o mais novo. Então, por exemplo, os pais, eles devem ser respeitados primeiramente dentro de uma comunidade, em detrimento de quem veio depois.
Se você trabalhar numa empresa, as pessoas que entraram primeiro do que você, elas merecem ser consideradas mais importantes nesse espaço porque existe essa lei da ordem. Então, quem veio antes tem essa prioridade aí dentro da lei, dessa lei sistêmica, e que a gente fala que é sistêmica porque a ausência dessa lei e o fluxo dessa lei acaba influenciando as outras pessoas, que é isso mais ou menos que a constelação ela vai dizer. E aí então tem a lei da ordem. Depois a gente tem então a lei do pertencimento, de que todas as pessoas elas merecem pertencer aos seus locais. Então a gente sabe muito bem que tem pessoas nos núcleos familiares que são excluídos, né? Ou porque ninguém gosta, ou porque a pessoa ela tem uma deficiência, ou porque essa pessoa ela tem um vício, por exemplo, alcoólatra, e aí aquela comunidade familiar acabou rejeitando aquela pessoa e a gente acha que isso que passou batido, que tá tudo bem. Ou uma pessoa sofreu um aborto, por exemplo, e aí acabou que só porque já passou, superou e teve outro filho, que aquela perda em si, que aquela pessoa em si, ela não significou nada. Então, existem alguns buracos, sabe, no contexto familiar, que acabam excluindo as pessoas desse sistema. Só que a gente acha, que nem aquela campanha, sabe, de cancelamento social, que a gente acha assim, quando a pessoa fez alguma coisa errada, você bloqueia, cancela. E só que na constelação familiar, quando a gente estuda isso sistemicamente, a gente não pode excluir. Que quando a gente exclui um membro dessa família, ou alguém pós-geração, né, daquela pessoa, alguém em algum momento vai acabar assumindo o mesmo comportamento ou o mesmo padrão para de alguma maneira compensar o sistema. Ele entende, Gu, mais ou menos assim, sabe quando, por exemplo, tem um motor de carro e você tira uma pecinha e você faz uma gambiarra? Aquela gambiarrazinha, ela pode até fazer com que o fluxo do motor continue funcionando, mas as outras peças elas vão ficar, né, com alguma defasagem, com algum problema, e provavelmente aquele problema ele vai continuar existindo como um padrão, uma hora ou outra ele vai voltar a aparecer. Então é uma das leis que o Bert observou ali, que quando não acontecia as pessoas adoeciam. E aí tem a outra lei, que é a lei do equilíbrio, que é o fluxo de dar e receber. Então, por exemplo, ele acredita que quando a gente está dentro de um relacionamento familiar ou em qualquer tipo de relacionamento, precisa se existir um equilíbrio, né? Então, por exemplo, eu dou carinho pra você, você dá carinho pra mim. Eu dou atenção pra você, você dá atenção pra mim. Né? Eu faço uma comida pra você, você faz uma comida pra mim. É tipo a lógica, né, da cooperação. Quando o relacionamento está desequilibrado, eu faço a comida para você, você nada para mim, né? Eu faço um doce para você, você nada para mim. Eu dou carinho para você, você acha que isso não é importante. Faço as compras para você, você não liga da mínima, acho que não passa da minha obrigação. Então, aquele tipo de relação vai ficando em desequilíbrio. E isso também faz com que a pessoa gere padrões e problemas, né? E acabam que geram também esses problemas que a gente vê hoje. Nossa, ficou confuso agora o vídeo. Mas deu pra compreender, certo? Uhum. Daí, então, outra coisa, de onde que o Bert, né? A gente tá falando de onde o Bert tirou essa ideia, né? E daí também tem uma outra terapia que, assim, veio nos anos, se não me engano, nos anos 80, os anos 90, que foi o psicodrama. Então, existia um psicólogo chamado Moreno e ele desenvolveu uma terapia relacionada ao teatro, ao drama. Então, ele achava que, do mesmo jeito que os gregos, né, aprendiam com seus próprios dilemas vendo as peças de teatro, ele achava que as pessoas podiam interpretar suas próprias histórias e, vendo essas interpretações, conseguir lidar melhor com os seus dramas. Então, isso poderia ser psicológico. Daí, o que o Bert fez? Juntou uma ideia de um lado, juntou a ideia do outro e também de um cara, que aí é um cara polêmico, que chama-se Rupert Sheldrake. Já ouviu falar do Rupert Sheldrake? Não. Esse cara, ele é um cara que fala sobre os campos morfogenéticos. Ou seja, para tentar explicar melhor, ele acha assim que todas as coisas que existem no planeta têm consciência
e que existe uma consciência de humanidade, por exemplo, que permeia todos nós, como se fosse um inconsciente coletivo da humanidade. Se existe, então, o inconsciente coletivo da humanidade, existe o inconsciente coletivo familiar. Então, cada sistema, sendo planetário, sendo cósmico, sendo familiar, o que seja, ele vai sendo formado de acordo com os hábitos e os padrões de quem veio antes. Né? Então, ele acredita que se hoje as pessoas se comportam assim, nós, enquanto humanidade, é porque somos herdeiros de hábitos e de memórias inconscientes ancestrais, de uma memória humana ancestral. Se as plantas se comportam dessa maneira, cada espécie de acordo com um padrão, é porque elas herdam esse padrão de uma memória inconsciente da primeira plantinha que foi surgindo, da segunda plantinha daquela espécie e tcharanã. Os animais é a mesma coisa. Então, se os animais eles têm padrões, hábitos diferentes uns dos outros, por que eles têm? Então, ele acredita que esses bichinhos eles têm hábitos diferentes exatamente porque eles herdam padrões de comportamento de gerações anteriores. Só que aí ele vai além. Pra onde que ele vai? Pra França. Não, ele acha que é possível mudar esse padrão se a gente conseguir alcançar uma massa crítica. Então ele é um cara que desenvolveu uma teoria que chama-se o 100º macaco. Essa teoria você já ouviu falar? Então, por exemplo, ele tem uma teoria de que ele fala que existe uma ilha e se a gente separasse essa ilha em duas partes, em lados opostos, né? Completamente sem contato algum, né? Esses lugares. Se a gente colocasse macacos ali, mesmo sem eles se verem, eles poderiam influenciar uns aos outros em relação aos seus hábitos. Então, como que ele desenvolveu essa ideia? Ele colocou uma perspectiva da seguinte forma, que durante um período helicópteros viriam e jogariam batatas ali, ou bananas, o que fosse alimentação para aqueles macacos. E durante muito tempo os macacos, eles tanto de um lado da ilha como do outro lado da ilha, eles se alimentaram sim, espontaneamente, pegavam o alimento do chão e comiam. Aí, num determinado momento, em uma parte de um lado da ilha, uma macaquinha lá, um macaquinho resolveu lavar a batata ou a banana ali no mar e comeu. E percebeu que quando ela lavava, quando ele lavava, ficava mais salgadinho, mais gostoso, então ele começou a fazer aquilo. Daí, os outros macaquinhos que começaram, os mais novos, começaram a ver o mais velho fazer, começaram a repetir o padrão. E depois de muito tempo, toda aquela ilha estava ali já com outros hábitos. Toda vez que o alimento caía, os animais antes lavavam o alimento. Na outra ilha, sem nenhum contato, o que acontece? A partir do momento que grande parte daqueles macacos da outra ilha começaram a mudar o padrão, na outra ilha também começam a mudar espontaneamente. E aí ele fala que não é uma questão espontânea, ele fala que isso decorre desse inconsciente coletivo, é como se fosse uma memória energética e que influenciasse as pessoas, os animais, as plantas e tudo que está vivo. Ficou complexo? Não. Não. E aí o que então o Bert Hellinger fez? Juntou tudo isso e criou uma dinâmica de trabalho chamada então constelação familiar. Então, como é que acontece a constelação, A né? gente se junta numa ilha e vai descascando a banana. Não. Então, por exemplo, vai uma pessoa num grupo, e aí comenta sobre um problema que ela tem. Ou ela tá com problema no trabalho e de relacionamentos lá no trabalho que nada dá certo, ou ela não paga nenhum emprego, por exemplo. E aí, eles chegam nesse grupo de pessoas que estão vivenciando essa situação com ela ali de suporte. Essa pessoa escolhe algumas pessoas para representar a sua história, só que ela não conta mais do que objetivamente o que está acontecendo com ela, qual que é o problema, né? Ela não destrincha mais do que isso. E aí, durante quando ela escolhe essas pessoas para representar o problema dela, espontaneamente, por ressonância desse campo morfogenético, sistêmico que existe, então na teoria do Bert, a história dessa pessoa começa a ser revelada
e os porquês daquele problema se repetirem começam a se manifestar espontaneamente por meio dessas pessoas que estão fazendo as interpretações. Então é parecido com o psicodrama, só que no psicodrama a pessoa em si ela está vivendo o seu próprio problema, né? E é um teatro de improviso, mas em si não tem essa... É a própria pessoa em si vivenciando, né? Agora lá na constelação familiar são outras pessoas. Então, por exemplo, você chega com esse problema e você me escolhe, por exemplo, para ser o seu chefe. E ali, eu, enquanto seu chefe, começo a perceber sensações, emoções, vontades de me aproximar ou me distanciar, ou de dizer coisas ou de não dizer, e que acabam configurando o mapa da situação. Porque a gente está acostumado a falar de mapas mentais, né, de crenças, de como essas crenças são estabelecidas na nossa vida, mas a constelação familiar, ela acaba que demonstra de forma fenomenológica, isso? Que é do campo da psicologia, que estuda fenomenologia. E aí acaba demonstrando, assim, de forma quase espontânea, mas para eles de uma forma por ressonância, né? Aquele mapa daquela situação. A partir daquele mapa, a pessoa consegue visualizar onde está o problema no campo. E aí ela consegue resolver. Então, por exemplo... no caso da pandemia que está acontecendo, o que a mulher do Bert Hellinger fez agora? Fez uma constelação familiar da epidemia, por exemplo. Então ela escolheu alguém para representar o vírus, escolheu outra pessoa para representar países. E aí no mapa, esse vídeo tá no YouTube, hein, gente? Eu vou até tentar localizar para colocar para vocês assistirem. E aí, de alguma maneira, você mapeia esse inconsciente coletivo daquele problema. Quando a pessoa que está buscando a cura, ela observa aquele mapa, aí ela consegue resolver, ela consegue curar. Porque se a gente já falou aqui em outros vídeos, né? Mas quando a gente faz essas terapias, né, psicológicas, a gente entende que a gente só consegue curar um problema não quando a gente elimina, desprograma, nada disso. É quando a gente traz à tona, quando a gente consegue entender qual é o problema de fato, olhar para ele, ressignificar aquela situação, resolvê-la, né? E aí ela não tem tanta força, ela não tem tanta importância para nós, por isso que a gente se cura daquilo, a gente resolve aquilo, né? E aí, quando a gente tem um mapa daquela situação, aí sim a pessoa consegue elaborar de fato o que ela está passando, o que ela está vivendo e resolvê-lo. Certo, Gustavo? Certo. Eu vou deixar alguns links sobre constelação familiar aqui embaixo para vocês, enquanto o cachorro tá ali, né, fazendo os comentários aqui no backstage. Também vou deixar para vocês um videozinho do... Como é que chama, gente? Sempre esqueci o nome dele. Do Rupert Sheldrake, explicando um pouco sobre esse campo morfogenético, que eu acho interessante. E se eu localizar o videozinho da esposa do Bert Hellinger falando sobre a constelação familiar da epidemia aí, eu vou colocar para vocês também, para vocês poderem assistir e emitir a opinião de vocês. Gostaria muito de saber, me diz, já passaram por constelação familiar? Foi bom para vocês? Conseguiram resolver alguma coisa? Enxergaram de uma forma diferente? Entenderam o que a gente explicou aqui? Gostariam de entender mais? Então deixem aqui anotados pra gente. Dá um like, dá um dislike se gostou, se não gostou, se inscreve e até o próximo vídeo, certo? Certo. Beijo, tchau!